Dando sequência aqui aos nossos programas sobre ansiedade, a gente vai começar... Na verdade, não, vou falar uma coisa minha. Na época da faculdade, a nossa aula de filosofia era de sábado. De sábado. Maria Inês, né? Primeira aula do sábado. Gente, eu adorava aquela aula, mas eu sempre ia virada. De boas noites. Boas noites no bar. Quem nunca na faculdade, né? Compreensível. Mas eu sempre tirei nota boa nela. Acho que é por isso que eu me emociono tanto quando você fala quando você conta os seus contos. Ou seja, você nos confessou o sentido que isso traz para você. Verdade. É? É, esse é o sentido. Bora de Deus Pan, então? Bora de Deus Pan. Vamos lá. Vamos lá. O nome, né? O próprio nome, Pan. Olha agora para essa imagem. Ah, que susto! Essa é a ideia. Meu Deus! Susto. Lucy, gente, eu não lembrava. O de Deus verdade, eu não Pan lembrava. vem da palavra grega, né? Panikon. Então, essa palavra panikon foi reduzida e aí a gente chega ao Deus Pan. Pan com acento tilmo, né? 2 letrinhas. Mas um nome tão pequeno, Lucy, não incorpora essa expressão dele. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, eu vou tentar agora traduzir em palavras o que a gente está vendo aqui na imagem que está sendo projetada pelo YouTube. O Deus Pan, ele é filho da mãe Penélope, do pai Hermes, ambos deuses do Olimpo, tá? Ele é filho de Zeus e Maia, né? Então, logo que ele nasceu, percebeu-se que ele tinha toda uma características que assustava as pessoas. O Deus Pan, ele tem como grande impacto essa incoerência. Ele tem chifres na cabeça, ele tem orelhas como de um animal, ele tem pés de boi. Nossa, verdade. Então, pés de boi, chifre, só que o tronco todinho de um homem comum. A mãe dele, tamanho susto quando ela o concebeu, ela sumiu. O Deus Pan cresceu sem mãe. Aí vocês vão falar assim, nossa, então que bom que ele teve um pai. Ele teve um pai que o proibiu de chamá-lo de pai. Daí vocês vão vendo que ele saiu justamente sem ter como referência o lado do acolhimento e cuidado. Ele cresceu sem referência de ter alguém para chamá-lo de pai. Ou seja, ele não nomeava. É algo tão forte que ele era impedido de dar nome às coisas. Trazendo essa característica dele, ele foi crescendo. Ele teve, inclusive, vocês estão vendo ali na mão dele, quem está no Spotify ouvindo, ele tem um instrumento musical. Você estava tentando identificar o que era. Uma flauta, Lucy. Ah. Ele uniu ali, né, os pequenos troncos, os pequenos carnotilhos e começou a produzir música. Mesmo com toda essa dificuldade, ele vivia no bosque, por isso está aí onde ele está vivendo. E tem até um cruzamento aí, né? Quem que vive nos bosques que a gente viu até no mito de Narciso e Eco. Conforme ele ia tocando a sua flauta, a música dele passou a ser repetida. Por quem? Por uma ninfa. Ele tinha também os seus desejos. Então, mesmo a pessoa em pânico, ela tem os desejos dela. Então, a música dele, que é o que ele produz, também era ouvida pelas pessoas. Então, ainda assim, mesmo sendo como ele é, na forma que ele também tem seus desejos. E ele também buscava as ninfas para se relacionar afetivamente. Só que, obviamente, quando as ninfas o viam... Fugiam, né, gente? Fugiam. Eu tô fugindo dele? Uma delas, inclusive, uma dessas ninfas que ouvia a música dele, né? E, obviamente, ele assustava e ele fazia o quê? Ele tentava pela força.
ter essas mulheres. Uma dessas ninfas, diante da tentativa, inclusive, de ser estuprada, ela passou eternamente, com o susto que ela teve de uma possível tentativa, ela passou a repetir o som que Deus Pan produzia. E ela foi chamada de Eco. No bosque lá adiante, a gente vê, inclusive, o que acontece com essa ninfa. Mas voltando ao Deus Pan, o que ele tem muito claro quando a gente olha essa imagem? A ambivalência. Então, do tronco para cima, imaginem aí quem está só nos ouvindo. Ele tem uma característica humana. A cabeça praticamente demonizada, porque tem chifres. Uhum. E da cintura para baixo, um animal. Os instintos dele estão aí. Só que estão integrados. O Deus Pan, Lucy, simboliza essa cisão, uma ruptura grande, tal qual é a origem dele. E aí, voltando à emoção do pânico, a gente começa olhando para o Deus a entender. Ou seja, Michele, o que você está querendo dizer com tudo isso? Que a gente ser incendiada e ser tomada de pânico chama atenção para a gente a uma situação que não está integrada na nossa vida. O que pode ser na nossa vida que está chamando a nossa atenção de susto, de repente, para a gente integrar questões enormes que a gente teve? E aí, a gente pode falar justamente de traumas. O trauma da perda de alguém que não foi ressignificado. Então, quando a gente fala de traumas, a gente pode olhar justamente para o Pan. No caso de quem tem pânico, a gente encontra a origem de quem está apresentando uma crise de pânico na história de vida. Olhando para o Deus Pan, a gente vê, esse passou por algumas cisões. Ele está diferente da cintura para baixo. Ele está diferente na cabeça dele. Ou seja, o pânico evidencia, Lucy, um sentimento de distanciamento de quem? Dos seus familiares. Tem uma distância ali entre o animal, entre o humano. Está diferente, está desconectado. A família de origem tem algum fragmento. Ou constante ameaça de algum desmembramento. E essa realidade, enquanto crença, é vivida com ansiedade, angústia e depressão. É muito comum, Lucy, na clínica, a gente ter pessoas que sofrem de crise de pânico como uma comorbidade. Sim. Chega com um sintoma. Michele, à noite, eu me vi com medo de morrer. De repente, eu nunca tive isso. Esse é o pânico. O pânico, ele chega inesperadamente. Você não vai falar assim, mas será que é porque eu estava com medo daquilo que eu ia viver? Não. Você estava dormindo. O exemplo de estar dormindo é um bom exemplo para mostrar justamente que ele vai vir na calada da noite. Onde que o Deus Pan andava? No bosque, na floresta. E ele assustava justamente as pessoas que trabalhavam à noite. Poxa, eu vou ter que colher esse fruto e é à noite. Então ele ficou conhecido como algo inesperado. Quem precisava trabalhar à noite se deparava com pânico, com Deus Pan. Ele surgia. Com esse sentimento totalmente súbito, de susto, o Deus Pan, e quem tem o pânico, ele busca proteção normalmente em pessoas mais velhas e seguras e evitam a separação de tais pessoas a fim de se proteger da solidão. Ou seja, o pânico, em resumo, é a dificuldade de lidar com conflitos, com coisas que lhe fazem falta.
Eu tive um caso clínico de uma senhora que ela chegou com esse sintoma. Evoluindo, a gente chegou já também num diagnóstico de depressão. Então, o sintoma foi o pânico, mas já tinha uma depressão. Analisando terapeuticamente o que a gente tinha no histórico de vida dela. Um luto. Um luto que fugia a tudo que ela acreditava. Ela não só tinha perdido um filho, mas ela perdeu o neto. Aquilo que vinha totalmente fora da corrente de valores espirituais, de amor que ela acreditava. Eu achei que eu estava indo e não que eu tinha que enfrentar a dor da minha filha e a dor de eu ter perdido o meu neto. Ela olhou para isso naquele momento? Não. Ela olhou para a dor da filha. Então, tudo que foi ali escondido, tudo aquilo que muitas vezes não foi visto, renegado, a mãe renega. Não quero isso. Não nomeou. O pai fala, isso aí para mim, nem me chama. Não me dá nome. Eu não te pertenço. Foi acumulando. Então, precisou chegar nesse sintoma, por isso que a gente fala, Lu, que o pânico, a crise de um pânico, normalmente vem como uma comorbidade de algum outro transtorno. A gente realmente precisa investigar muito a fundo no processo terapêutico. Qual foi a cisão? Aonde que ali, separou, desfragmentou, tirou dessa mulher, inclusive, a libido de vida. Essa vida que eu tinha de passear, de ir pra festa, virar a noite dançando, não é mais parte da minha vida. Virou algo que praticamente demonizado. Isso aí não é mais de Deus, não. Eu vou, inclusive, começar a ir para a igreja. Então, ela vai criando separações, rupturas, não integralização, que é o que a psicologia profunda traz, né? Sim. Trabalhar a individuação, unificar os polos. A gente vai buscar o quê num processo terapêutico? O que a gente precisa para enfrentar uma floresta escura? Coragem. A gente vai precisar de força, de firmeza. A gente vai buscar renovar, inclusive, a persona, né? Quem é essa pessoa por fora? O que ela foi abandonando? Essa minha paciente tinha, inclusive, um histórico, ela falava, tem roupa que eu já nem uso mais. Ela foi criando uma outra persona, uma outra coraça diferente de quem ela é. Ah, mas a minha idade eu já nem uso mais um decote. Ah, mas para minha idade essa roupa já não fica mais bem. O trabalho é justamente ressignificar, né? Uma vida instintiva, uma vida de prazer, mas também repleta de ameaças e de perigos. É integrar esse pan, porque ele está totalmente cindido. Você sabe onde começa o animal, você sabe onde começa o humano. Essa separação, ela traz justamente a negação. Não quero ver. É daqui para cá. Começa a ter essas divisões na nossa vida. Até aqui eu vivi. Daqui para frente eu não vivo mais. Morre uma parte dela. Mas o que acaba renascendo são dores e mais sintomas. Então, o trabalho terapêutico, quando se evidencia uma crise de pânico, precisa ser muito profundo, né? E normalmente com uma base medicamentosa. Sim. Né? O pânico, ele chega assim, assustando demais, muito. Não, você não consegue dar a cara para ele. Eu costumo dizer que a psicologia, né, profunda, a gente vai trabalhar com ajuda, né, com medicamento, mas o nosso trabalho vai ser no nome que a gente conhece muito aqui, né, quem estuda, né, psicologia, com o ego. Primeiramente, a gente vai precisar o quê? Fortalecer o ego,
dessa pessoa. Para ela conseguir ter alguma estrutura, com base nessa estrutura, ela conseguir aplacar o susto. Trazer para ela a fase 2 do susto. Eu preciso ir na floresta, eu preciso trabalhar. Porque o que o PAN faz? Impedimento de vida. Você imagina quem precisa ali vencer essa batalha, precisa enfrentar o mundo, precisa enfrentar o público. Tá parecendo um programa antigo aí. Um público, né? Não vai. Paralisa no medo, né? Reprime instinto, traz toda aquela instabilidade psicológica, né? Oscila, hoje eu não tô bem. A pessoa acaba vivendo uma vida o quê? Artificial, superficial ou, o que é mais comum, mecânica. Ela tinha, essa minha paciente, uma vida funcional. Acordava, trabalhava, chegava em casa, tirava a roupa, ia no mercado e voltava. Se ela vivia a vida dela ali num quarteirão, era muito. Então, quebra-se esse contato que com a essência dela, mas ela era isso. Acaba virando essa divisão. Ah, lá atrás, quem era eu? Esse saudosismo, essas diferenças do que ela viveu, né? Essa desconexão é o Deus Pan, sim. Gente, hoje as duas não estão aqui para segurar minhas lágrimas. Ele é o símbolo da desconexão. Como é interessante, eu sou TCC, né? Todo mundo, quem acompanha a gente sabe. Como é interessante essa visão analítica. Cara, a gente começa a conectar, né? Ele tá lá desconectado. É isso. E eu estava aqui conectando tudo. Tudo. É muito lindo. É muito lindo. E é muito profundo, né, Mi? E as pessoas, elas chegam, muitas pessoas chegam no consultório e eles normalizam um pouco o pânico como se fosse algo... Nossa, eu tive uma crise de pânico hoje. Uhum. Cara, peraí. Vamos, é um grito. Né? Vamos lá, vamos entender o que é essa crise, o que é o pânico. E você trouxe lindamente pra gente. É isso. Sim, o grito do pânico você trouxe bem, né, Lucy, né? Não passa despercebido. Você falou a palavra certa. Ah, tive uma crise de pânico outra noite, mas estou aqui. Gente, a imagem ali é aterrorizante. Não é para passar despercebido. Mi, quando eu olhei aquela imagem, sabe o que eu associei àquela... Geralmente as pessoas que estão no pânico, né, que elas estão ali numa crise, elas hiperventilam. Eu olhei para ele, dá essa sensação de sufocar, sabe? Tô sufocando. Até o lugar, se eu tivesse aí, eu estaria também, né? Entendeu? Então, assim, eu associei bastante a essa hiperventilação que o pânico... Que é uma né, quando a gente está em crise. Simbolicamente, a floresta é a vida, né? Sim. A gente está na floresta, a gente está se descobrindo. E o que o pânico grita? Ele grita para ser integrado, Lucy. Esse é o grito do pânico. Ele está pedindo, me vê. Por isso que as pessoas que têm crise de pânico constantemente, elas vão se isolando. Você não vai mais na floresta. Você não vai mais na floresta, daqui a pouco você está preso na sua casa, você não vai mais no quintal. Continua né? Onde você vai chegar com isso. Se a gente vai se isolando, se a gente não vai mais indo na floresta porque tem um PAN lá fora e ele vai me assustar, a gente vai evoluindo para uma outra comorbidade. Vou falar um termo clínico. Agorafobia. Tema para o próximo, é? Spoiler! Na verdade, ele é uma continuidade, né? Sim. O pânico, ele tá ligado à agorafobia. Ele faz parte dos transtornos, né? A gente aqui abriu o DSM, né? A Andréia gosta muito de trazer, né? Aqui pra gente, né? A Bíblia. E dentro do DSM, que é justamente, né, o nosso manual de transtornos psicológicos, a gente escolheu alguns para falar, né?
aqui no Sessão em Off. A gente escolheu ansiedade, a gente escolheu o pânico e agora também trazendo a agorafobia, que nada mais é a fobia de estar em lugares públicos. Tem uma continuidade do Deus Pan. Qual que é? Conforme ele foi causando todo esse pânico, os deuses fizeram para ele, Lucy, uma imagem, que é essa, em escultura. E colocaram aonde? Em praça, numa praça de Atenas. No sentido de falar, tem esse Deus aqui. Só que o que acontecia? Ninguém mais ia na praça. Fugiam da imagem do pânico. Fugiam da imagem. Então, o Deus Pan, ele traz justamente condensado essa desintegração. Quem tem crise de pânico, se você olhar na história de vida dela, você vai olhar um trauma. Você vai olhar uma cisão. Você vai observar que teve uma tragédia. Esses movimentos corporais, né, eles indicam pra gente, eu não estou conseguindo viver. Indicam pra gente o que teve na história de vida dessa pessoa, que ela precisa integrar isso. Que ela precisa tornar isso algo único. Por quê? Senão, até que isso for a público, ainda assim assusta. Né? O Deus Pânico numa praça pública, ninguém vai. Ele também é o símbolo da agorafobia. Ninguém quer ver e se deparar com ele. Então, o processo terapêutico, né, na psicologia do Jung vai entrar com o ego, no fortalecimento dela enquanto pessoa. Mas espera aí, me conta, o que você já conquistou ao longo dos seus 60 e poucos anos? Fortalecer. Trazer para ela uma estima. Não só as tragédias, percebe? As perguntas que a gente faz, né, no consultório da psicologia analítica, né, olhando para o Deus Pan, seriam quais? Qual parte de mim está com medo? Olhando Deus, todas aquelas partes, quem em mim está com medo? Eu estou com medo de qual parte minha? Eu estou com medo dessa minha parte pestinha? Eu estou com medo dessa minha parte mulher? Porque no caso dessa paciente, ela só se tornou, ao longo de longos anos, vó e mãe. Qual é a parte que ela estava desmembrada? A parte mulher. Essa parte desconectou diante de uma perda, diante de um trauma. Por isso, pânico. Por isso, a dificuldade dela trabalhar o seu autocuidado, trabalhar a sua autoimagem. Autoimagem, ela deixou de se embelezar. Tinha uma característica física dela que ela trazia como uma grande dificuldade. Ela falava, eu deixei de tingir meus cabelos. Eu tenho muita vontade. Eu chego no mercado, eu vejo até a tintura. Eu lembro o tom do meu cabelo. Mas ela não conseguia. Porque estava cingida a parte mulher dela. Ela se desconectou. Como que eu, em luto, vou me mostrar em público? Bonita, com cabelo, não condiz. E cada vez mais ela vai separando essas partes, né? Então, alguém que passou por uma tragédia, por um evento trágico, ela passa por isso, a gente fala assim, não tem como a gente falar para uma pessoa, você precisa encontrar um propósito. A gente já ouviu isso, né? De alguns profissionais aí. Não, é porque o que falta nela é ela achar um propósito. Gente, as pessoas que passam por um trauma como esse, ela vai precisar de algo muito maior. E aí, a gente vai para os sentimentos vitais. Amor, fé, estruturais
Lembra a origem do Deus Pan? O que precisava para ele ser alguém forte? Amor da mãe. A fé de que tem alguém que continuou com ele. Então a gente se volta no tratamento para essas bases que são muito maiores. A mente, gente, ela não lida com aquilo que é muito trágico. Tem um episódio da ansiedade que a nossa sorteada, a Roberta, ela trouxe bastante, né? O quanto que a mente cria. E a mente, em alguns momentos, ela vai travar por uma situação de sobrevivência. A mente não consegue lidar com algumas coisas. Então, a gente vai precisar nutrir essa pessoa em sofrimento com o que é natural. A gente desce. Eu sempre falo, né, essa frase para os meus pacientes. Aconteceu isso e teve isso. Eu falei, não, calma, você está aqui, ó. Desce. Desce. Põe a mão, eu falo. Põe a mão onde dói. Põe a mão onde que está a dor. Porque a gente vai precisar trabalhar de algo que vem das entranhas. Algo que seja visceralmente de vida. É trabalhar o amor, é trabalhar isso para justamente nos dias difíceis, dolorosos muitas vezes. Outros menos, outros mais. Mas que essa pessoa, ela passe por esse fogo, mas que ela saia de repente, fazendo uma metáfora, né, com o ouro, né? Às vezes você põe um objeto, trazendo analogia alquímica, né? Tem objetos que você põe ao fogo e ele sai dali como ouro. É o processo. Ou você pode passar por um fogo e só sobrar suas cinzas. Né? O quanto que é difícil a gente fortalecer isso, né? E trazer justamente alquimicamente essa transformação. E fazer surgir uma nova pessoa. Que linda. É ressignificar a história. Isso Exato. é o que o Sessão em Off tanto traz, né, Lu? Sim. Ressignificar, inclusive, origens. Ressignificar, inclusive, situações dolorosas. Né? Para quem não viu a imagem, né, e está nos ouvindo no Spotify, eu vou terminar deixando uma música. Aí as pessoas que estão no Spotify conseguem imaginar. Do Renato Russo, Há Tempos. Ele começa aquela música falando assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a sua casa, mas a vizinhança inteira. O quanto que essa dor grita. O quanto que às vezes o que é cocaína, uma agitação, um pânico, pode ser uma tristeza enorme. E eu vou terminar como ele terminou, poeticamente. Compaixão é fortaleza, Lucy. E o Sessão em Off quer contribuir muito com isso. Estamos. Obrigada. Beijo, obrigada.